Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Eduardo Lose Rezende, e esse é o meu vídeo do YouTube, do meu canal Carlos Eduardo Lose Rezende, e eu sou mantenedor do site batataespacial.com.br, que é o seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. Se inscreva no meu canal Carlos Eduardo Lose Rezende, LOHSE Rezende com Z, tá? Curta, compartilhe, comente, tá? Fique à vontade. Eu tenho que falar todas essas coisas no início do vídeo, porque senão depois eu esqueço e não faço propaganda no meu próprio vídeo, tá certo? É um negócio meio complicado isso, né? Mas acontece. Então vamos lá, o que acontece? Vamos falar de mais cinema aqui hoje, tá? E eu quero falar de um filme em inglês muito bom, muito bacana, tá? Que tem uma atuação de um trabalho de atores assim impecável, um trabalho de atores muito bom mesmo, tá? E o filme é intitulado Todos Nós Desconhecidos. Filmaço, gente, um filmaço bem bacana, tá? O filme fala, vou dar spoilers aqui, obviamente, né? O filme fala de um rapaz chamado Adam que mora em Londres, num apartamento, né? E ele mora sozinho, é um escritor, coisa e tal. Aí ele começa a conhecer um vizinho e ele começa a ter um relacionamento com esse vizinho, né? Um filme de relacionamentos homossexuais, mas isso não é o mais importante do filme, né? As pessoas adoram ficar fiscalizando a vida íntima das pessoas para não falar uma coisa mais mal criada aqui, né? Mas não é esse o problema do filme. Aliás, isso não é problema, né? Diga-se de passagem, né? A pessoa tem ela se relaciona com quem ela quer, né? E o Adam vai ter, né, esse relacionamento com esse rapaz aí, tá? E o que acontece? Ao mesmo tempo, ele também, né, ele vê umas fotos assim, também na casa dele, umas fotos que você vê antiga, né, que é uma foto de uma casa, assim, num bairro mais afastado, num bairro de interior, assim, de Londres, né, no caso, né? E ele vai nesse lugar e ele descobre, e ele, nesse lugar, nessa casa, moram os pais dele, né? Mas você percebe que tem alguma coisa meio estranha aí, por quê? Porque os pais, entendeu? Parecem ser muito jovens, né, para ele, né, no caso, né? E ele vai tendo aquele relacionamento com os pais numa boa, né, uma coisa bem, como podemos dizer, uma coisa bem afetuosa que ele tem com os pais, né, uma coisa, nenhuma crise, nenhum desentendimento aparente, né? E é uma coisa bem saudável, né, por parte esse relacionamento é bem saudável entre ele e os pais dele, né? E aí depois a gente vai, quando ele volta para a cidade, ele começa a se relacionar com esse vizinho dele, né? Ele fala eles começam a perguntar um sobre a vida do outro, né? E o Adam diz, né, que os pais dele morreram num acidente de carro quando ele era criança. Então, aí que começa a parada, né? Aí que começa a grande questão do filme. Ele tá indo nessa casa, tá? Onde ele morava quando era criança com os pais, né? Ele conversa com os pais que são bem mais jovens, né? E aí fica a grande dúvida do filme. Isso é uma invenção da cabeça dele, que não conseguiu superar a perda dos pais, ou ele está falando com os fantasminhas dos pais, né? O filme não deixa isso muito bem claro. Eu acho que o filme deixa isso aberto para o espectador interpretar da forma que ele bem entender, né, no caso, né? E a gente vai vendo, né, o próprio... nessas conversas que ele tem, né, com os pais, né, ele começa a se abrir, ele fala com a mãe que ele era homossexual. A mãe, num primeiro momento, ela aceita isso, mas não aceita também. A coisa não caiu bem para ela. Essa moça, inclusive, né, que trabalha no filme, né, depois que eu conversei com alguns amigos meus que são mais enciclopédicos nessa questão, porque eu realmente não guardo o nome de ator e nem a cara deles, tá? Ele disse que essa mãe no filme fez as 2 primeiras temporadas do The Crown, fazendo a rainha, né? Daquela série The Crown, e ela foi a esposa do Neil Armstrong, né? Naquele filme do Neil Armstrong, que o Ryan Gosling fez o Neil Armstrong, que eu não me lembro do título do filme também, mas que é um filmaço também, né? Então ela realmente ali, ela atua muito bem, né?
não aceitou muito a conversa, né, dele ser homossexual, coisa e tal, e depois ele vai revelar que é homossexual pro pai. O pai, gente, fez o Billy Elliot, né? É um filme de, poxa, tipo assim, acho que é um filme de 2000, gente. Esse filme já tem mais de 20 anos, que é um filme que era um menino que vivia num bairro operário de Londres, né, na época da Margaret Thatcher, que queria ser bailarino, né? E o pai dele, se eu não me engano, era minerador. Ele tinha um emprego assim bem bruto, bem rústico, né? E aí ficou aquele choque, né, do garoto querer ser bailarino, né? Não, meu filho é viado, não sei o que, coisa e tal. Mas o menino consegue se impor e ele consegue depois, né, ter a carreira de bailarino quando fica mais velho. Né? Então esse filme é muito bacana, recomendo aqui também, vale a pena a gente fazer um vídeo sobre esse filme um dia. Né? Na época eu não fazia vídeo, gente. Eu já vi coisa pra caramba já na minha vida, tá? Essa carreira de cinéfilo aí, desde 1996 e tal, já vi coisa pra caramba, né? Teve um atozinho aí de alguns anos, né? Que eu parei de ir ao cinema um pouco. Mas esse filme Billy Elliot vale a pena. E aí o pai foi mais compreensivo, né? E aí eu acho que esse é um dos grandes momentos do filme, né? Porque o pai sabia, né? Que o filho dele era gay, né? Que o filho dele era homossexual. E o pai acaba se arrependendo porque ele não fez nada, né? Porque o filho, agora na fase adulta, o filho contou que sofreu bullying na escola quando era criança, coisa e tal, né? E o pai se arrepende, né, de não ter sido mais presente nesse momento tão difícil do filho, que o filho, inclusive, depois de sofrer bullying na escola, chegava, se trancava no quarto e ficava chorando, né? E ele não deu muita ideia para isso, não deu a atenção, né? Adequada, né, que com o assunto dessa gravidade deveria receber, né? E ele começa a chorar na frente do filho, os dois ficam abraçados, né, ali, né? E você vê o Adam adulto abraçando o pai, depois aparece o Adam criança, né, abraçando o pai, né? Para mim esse foi um grande momento do filme. E aí é o que eu quero falar que o grande barato do filme é isso, é essa atuação dos atores, é uma coisa sensacional. Você vê cinema em inglês, você pensa que os caras já são logo o quê? Formais, mais frios, esse negócio todo, né? E esse filme é carregado de uma emoção por parte dos atores, de uma afetuosidade por parte dos atores aí, que é muito marcante, gente. É um filme que você tem que ver para ver os atores, cara. Isso é o que sustenta o filme. Essa atuação muito bonita que os atores tiveram, muito emotiva, muito afetuosa, muito linda. E de todo mundo para todo mundo ali, do pai para a mãe, da mãe para o pai, da mãe para o filho, do filho pro namorado, do namorado pro filho. Cara, os caras estão de parabéns. Realmente é um filmaço nesse sentido, tá? Você tá indo pro cinema para ver os atores trabalhando. É uma coisa que ficou muito bacana mesmo, né? Obviamente vai chegar uma hora, né, que os pais vão chegar pro filho, né, e vão falar: meu querido, você tá, né, precisando se descolar da gente, né? Porque ele chega a levar o namorado para casa, né, dos pais, né? E o que que vai acontecer? Quando ele chega na casa dos pais, a casa vazia, né? Ele viu os pais lá dentro e o namorado meio que saiu desnorteado, se mandou, né? O namorado ele tava meio também numa deprê ali, tava precisando de alguém também e de repente vê aquela situação inusitada do Adam ali vendo coisas, né? Que o Adam via muitas coisas. Você tem uma sucessão assim de pesadelos que o Adam tem, né? Que começou na danceteria, ele gritando o nome dos pais, ele levou o amante, o namorado levou ele para casa, né? E aí vai ter uma série de pesadelos. O Adam vai ter uma série de pesadelos dentro de pesadelos. Ele ficava acordando toda hora de pesadelos, né? Uma sucessão de pesadelos, né? E isso, obviamente, vai, né, perturbando também o namorado dele, né? E o namorado dele também com seus problemas existenciais, né? Então o Adam ele vai para dentro de casa, ele conversa com os pais, larga o namorado para lá, o namorado se manda, né? E ele fala né, ele começa a conversar para os pais, e os pais falam: tá na hora de você seguir o seu caminho, é melhor você não vir aqui mais, entendeu? Aí ele chega e fala: vamos fazer pelo menos uma. Aí os pais chegam e falam: vamos pelo. Não, vem todo ano, só no Natal. Eu vou continuar. Não, a gente tem que cortar isso definitivamente. Fazer o seguinte: vamos no lugar que você gosta. A gente queria ir na Disneylandia quando tu era criança, não deu pra ir. Mas vamos no shopping, né? Vamos no shopping, né? Que é aquele shopping que tu gosta. Aí ele vai pro shopping, né? Ele toma lá
pede um prato família lá numa lanchonete, tipo um McDonald's da vida, né? A mulher fala, ó, você vai ter que comer muito, entendeu? Que vem muita comida, né? Porque a mulher tá vendo só ele sozinho, mas ele tá lá conversando com os pais, né? E ele vai se despedindo, né, dos pais, né? O pai ele teve morte instantânea no acidente, a mãe ainda ficou em coma por ainda ficou, né, internada em estado grave, ela perdeu um olho e no final, quando ele já está se despedindo, a mãe já não está enxergando nada. É uma parada meio chocante, né, gente? E aí os pais vão nessa coisa, eles vão sumir, eles acabam desaparecendo e ficou Adam lá com aquela comida toda para ele comer. Não sei se ele comeu, se ele jogou fora, ou comeu só alguma coisa, jogou fora, sei lá, também não interessa isso no filme, né? E quando ele volta, né, pro prédio, né, e ele vai no apartamento do namorado, o namorado está morto em decomposição na cama. E depois o que acontece? Ele encontra o namorado, né, andando, né, na sala, né, e o namorado falando, eu morri, né? Ele falou, morreu, né? Aí aquela coisa, não, fica comigo aqui, faz carinho em mim. Aí eles terminam, né, deitados na cama, né? O filme termina dessa forma. Ou seja, ele acabou perdendo, ele perdeu os pais, depois ele perde o namorado, ele via os pais, teve que purgar essa coisa de ficar tendo essa visão dos pais, mas aí o namorado morreu e ele transferiu essa visão dos pais para a visão do namorado no seu pós-morte, né? E o ciclo continuou, né, no caso, né? É um final que a gente pode dizer que ele tem aquela coisa de afetuoso, né? Tem aquela coisa da mente do cara, mas ao mesmo tempo é um final um pouco desesperador, né? Porque o cara ele acabou não se privando, não purgando, né, essa situação psicológica dele, né? Isso se o filme estivesse falando de visões, né? De visões que a pessoa tem, que a pessoa cria da cabeça dela para poder, que ela não conseguiu superar a morte dos entes queridos, né? Agora, se ele tá vendo fantasminha, gente, aí esse final já tem outra conotação, entendeu? Ele tá continuando ali a conviver com os fantasminhas, né, da vida dele lá, coisa e tal, né? Mas eu confesso a vocês que se eu tivesse que escolher um dos dois, se ele tá vendo fantasminhas ou se era uma coisa da cabeça dele, eu acho que é mais uma coisa da cabeça dele mesmo. Pelo menos essa é a minha leitura, essa é a minha interpretação, tá? Vocês podem interpretar como se ele estivesse vendo fantasminhas mesmo e falando com as pessoas mesmo, tá? No seu pós-morte, né? Teve gente até que falou que de repente acha que ele morreu e ele estava vendo as pessoas também, né? Que ele teria morrido, né? E que ele estava vendo também as pessoas, né? De repente, né? O namorado dele, né? No caso, que ele também teria morrido no final do filme junto com o namorado. Mas aí é tudo uma questão de leitura, de interpretação. O filme ele te dá essa liberdade, ele te dá essa autonomia para você fazer a leitura dele, né, no caso, né, um fio narrativo ali que dá essas brechas para você completar, né, no caso. Por isso que é um filme bom. Eu gosto de filmes que tem que dão ao espectador essa oportunidade de fazer mais uma leitura do filme. E é um filmaço, gente. Todos Nós Desconhecidos é um filme muito bonito, um filme muito afetuoso, tá? Um filme com atores excepcionais, tá? Com atorzaços mesmo ali, que estão realmente dando tudo de si no seu trabalho, tá? E recomendo fortemente, essa é a minha dica de hoje, recomendo fortemente esse filme para vocês procurarem. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site, Batata Espacial, tudojunto.com.br. Se inscrevam no meu canal, Carlos Eduardo Lose Rezende, L-O-H-S-E, Rezende com Z, tá? E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá? Porque a coisa tá agitada, né? Vamos ter o Oscar hoje de noite, né? Vou fazer um vídeo também sobre o Oscar ao longo da semana. Tem mais filmes aí pra gente conversar, tá? Que estão rolando aí nos cinemas também, tá? Então a coisa tá bem movimentada esse fim de semana e vamos conversar mais aí futuramente, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.